ever learned an expression in Portuguese and thought, Wait, that doesn't mean what I expected. expressions are everywhere in everyday conversations and mastering them makes you understand and sound more like a native speaker. In today's lesson, you'll learn several common expressions Brazilians use with the word graça. Expressions such as de graça, sem graça, com graça. Olá, pessoal! The word graça is often translated as grace, charm, or even joke, depending on the context. To make learning fun and more effective, today we'll do something different. We'll follow a short story where you'll hear several expressions with the word graça, so we'll learn how to use them more naturally. Oh, remember to turn on the subtitles in English if needed, because this story and explanations will be entirely in Portuguese. Vamos começar? Nossa história se passa em uma cidade fictícia chamada Graçópolis. Ao contrário do que muitos poderiam imaginar, Graçópolis era uma cidade sem graça. Mas o que isso quer dizer exatamente? Uma cidade sem graça? Vou explicar. Imagine um lugar onde as ruas são sempre iguais. As casas parecem ter sido copiadas e coladas. Ctrl+C, Ctrl+V. Uma cidade em que nada de interessante acontece. Graçópolis não era uma cidade feia ou triste, mas sem graça, simplesmente porque lhe faltava aquele brilho especial. Lá em Graçópolis vivia seu Francisco, um senhor muito simpático que estava sempre dizendo graças a Deus. Mas o que ele queria dizer com graças a Deus? Bem, seu Francisco gostava de expressar gratidão pelas coisas boas que lhe aconteciam. Ele constantemente dizia, graças a Deus pela minha vida, graças a Deus pela minha saúde, graças a Deus pela minha família, graças a Deus pelo meu trabalho. Falando em trabalho, seu Francisco trabalhava há anos em uma mercearia, onde vendia frutas e legumes, mas às vezes ele dava algumas frutas de graça para alguns clientes. Isso mesmo! Seu Francisco gostava de presentear alguns clientes e algumas crianças com uma maçã ou uma goiaba, sem cobrar nada por elas. Era um pequeno gesto de generosidade. Além disso, durante o trabalho, seu Francisco gostava de fazer graça, principalmente com as crianças. Ou seja, ele contava piadas, ele fazia caretas, ele brincava com as crianças. Elas sempre riam das suas graças, mas os adultos... Bem, os adultos de Graçópolis não estavam acostumados com o humor. Muitos não achavam as piadas que o seu Francisco contava engraçadas. Eles diziam que elas não tinham graça. Mas como assim minhas piadas não têm graça? Pensava seu Francisco. Vou explicar. O propósito de uma piada é fazer as pessoas rirem. Mas as piadas do seu Francisco não faziam as pessoas rir. Não eram engraçadas, ou seja, não tinham graça. Um dia, seu Francisco conheceu Dona Clara, uma jovem senhora encantadora, ou seja, uma jovem senhora cheia de graça. Dona Clara tinha um jeito leve, cativante, seu sorriso era espontâneo, seus gestos eram delicados e sua alegria parecia contagiar todos ao seu redor. Dona Clara
falava com graça, andava com graça. Enfim, como eu disse, uma jovem senhora cheia de graça. Sempre que Dona Clara ia à mercearia, ela ouvia as piadas que seu Francisco contava e chorava de tanto rir. Ela dizia: rir é de graça e faz bem. Eu concordo. Eu não pago para rir. Você paga? Rir é de graça. Além de rir das suas piadas, Dona Clara dizia que seu Francisco era o melhor contador de piadas que já tinha conhecido. Seu Francisco ficava sem graça quando ouvia um elogio vindo de Dona Clara. Suas bochechas ficavam até um pouco avermelhadas. Sim, ele ficava um pouco tímido, envergonhado. Ele ficava sem graça. Um dia, seu Francisco e Dona Clara decidiram organizar um festival de humor em Graçópolis e convidaram todos os moradores. É claro que as entradas para o evento foram de graça. Durante o festival, os moradores foram convidados a contar uma história ou um fato engraçado que tinha acontecido com eles. O primeiro morador a se levantar e pegar o microfone foi o seu Antenor. Ele contou que um dia tinha perdido o celular dentro de casa. Ele e a esposa procuraram em todos os lugares, nas gavetas, embaixo do sofá, até mesmo dentro da geladeira, e nada. No meio da busca, ele pediu para a esposa ligar para o seu celular. O toque veio alto e claro. O celular estava dentro do bolso dele. Sem graça, seu Antenor tentou disfarçar para a esposa. Eu sabia que estava aqui. Só queria ver se você achava primeiro. Todos na plateia riram da sua história. Dona Cida até disse que o mesmo tinha acontecido na casa dela. Depois do seu Antenor, foi a vez de Dona Cida pegar o microfone. Em seguida, a professora Ruth. Enfim, para surpresa de todos, o festival foi um sucesso. Os moradores finalmente aprenderam a rir e a encontrar mais graça na vida. Encontrar graça? Isso! Encontrar graça, achar algo divertido, interessante ou encantador. Podemos encontrar graça em uma piada, em uma situação inesperada ou até em uma pequena alegria do dia a dia. Os moradores de Graçópolis finalmente entenderam que a alegria, graça, pode estar nas pequenas coisas. E afinal, um mundo sem risadas, sem momentos divertidos e sem surpresas? Seria muito sem graça. Did you like today's lesson? Now it's your turn. Write a short story or a few sentences using the expressions you learned today. Thank you very much for watching another lesson. See you next time. Até a próxima. Tchau!